Ministros do STF, corram, mas corram! Eu vou mostrar pra vocês a nova versão do filme, daquele filme Corra que a Polícia Vem Aí. Você vai ver comigo agora como que o clima do STF no governo Lula é de terror absoluto, com a perspectiva da aplicação de sanções que devem chegar logo logo. Bora então começar com o Trump tocando horror em Brasília. A apuração que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. E mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E, e neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e estou fazendo aqui uma análise e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim e que uh, agora o que tem de mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável, assim, do ponto de vista da escalada. Como eu já tinha trazido essa apuração antes, eu confirmei hoje que há realmente, né, um plano já desenhado assim de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas, na volta da embaixadora brasileira. E a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim, nem a embaixadora, nem outros eventuais atores, assim, do ponto de vista do poder executivo, assim, não demonstraram grande empenho também e grande preocupação com isso. Sinistra que pode parecer a lei Magnitsky. Só que a lei Magnitsky, ela vai naquele indivíduo ou naqueles indivíduos que estão violando leis americanas. A gente não vai elencar tudo aqui agora, a gente já fez vários vídeos sobre isso, mas eu ainda estou curiosíssimo com o que pode acontecer com a investigação da violação da seção 301. Porque a seção 301, ela simplesmente pode apontar e desmoronar um império que ninguém ousa falar no Brasil. Quanto à informação que a gente recebeu ano Império do passado, Tigrinho, império da China usando esses sites de apostas, império de nego lançando curso e vendendo mas muitos milhões que outras pessoas não têm como vender, o que indica provavelmente lavagem de dinheiro e uso de narcotráfico e terrorismo. É aqui que o pau tora. A 301, Lacombe, Max, a Magnitsky vai no Alexandre de Moraes, no PGR, vai no Barroso, vai no Shore, vamos dizer assim. Mas é um ou outro ali. A 301, a seção 301, ela tem a capacidade de expor um pus que envolve até a Globo. Até a Globo. A Rede Globo pode rodar nessa. E o pessoal não prestou atenção. Se você pegar, se eu fizer aqui agora, eu vou fazer aqui agora. Vou abrir aqui, ó, tô abrindo o Grok e tô perguntando, vamos lá. Quais os principais, tô fazendo ao vivo aqui com vocês, quais os principais pontos da seção 301 que levou, ou que levaram, né, são os pontos, né, que levaram o Brasil a ser investigado pelos Estados Unidos. Perguntei ao Grok.
Aqui, ao vivaço, só para o pessoal poder entender. Perguntei aqui. Mostra que tá dando para ver, ó. Olha lá. Vamos ver quando vai sair a resposta dele, eu acho que vai aparecer ali, ó. Aqui, ó. Tá demorando. Thinking, não, 12 seconds. o Grok ele teve uma atualização e ele melhorou muito. Agora ele não tem pressa para responder, entendeu? Porque ele quer dar uma resposta precisa, né? Esse é um dos grandes problemas de tá de 25 IA. segundos. Ela quer ter pressa para responder e ela começa a alucinar. Começa a escrever um montão de Aí coisa olha que aqui, não tem ó. nada a Vamos ver. lá. Ó, Começou a apareceu. escrever. Posso ler? Os principais pontos da seção 301 que levaram os Estados Unidos a investigar o Brasil estão relacionados a uma série de práticas comerciais e políticas que os Estados Unidos consideram injustas, discriminatórias ou restritivas para suas empresas e trabalhadores. A investigação foi iniciada pelo escritório de representante do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Abaixo estão os principais pontos, ou pontos centrais, que motivaram essa ação. Tarifas preferenciais e competição desigual. Os Estados Unidos alegam que o Brasil concede tarifas preferenciais a países como Índia e México, mas não oferece o mesmo tratamento aos Estados Unidos. Isso cria um ambiente de competição desigual para as empresas americanas. Por exemplo, veículos do México entram no Brasil sem tarifas. Sem tarifas. Enquanto produtos semelhantes dos Estados Unidos enfrentam tarifa que variam de 14% a 35%, o que é visto como uma prática discriminatória. O México está no BRICS, bem dizer, né? Faz parte do Foro de São Paulo. Não está no BRICS oficialmente, né? Sim, mas ele está cada vez se aliando mais ultimamente, Exato. né? A presidente atual é ligada ao Lula, né? Não, o Foro de São Paulo foi sediado num dos eventos do Foro de São Paulo, foi no México. Sim. Então tá aqui, esse é o ponto 1. Ponto 2. Aí ele está falando aqui de questões ambientais. Vou pular porque isso para mim não é relevante. Comércio digital e restrição a empresas americanas. E aqui que o pau tora. Esse e o quarto. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos. A USTR, que é o escritório de relações de comerciais entre Estados Unidos e Brasil, destaca que o Brasil retaliou contra redes sociais por não censurarem conteúdo políticos e restringiu a capacidade de empresas dos Estados Unidos de oferecer serviços no país. Eu vou ser bem sério para você, isso aqui, mesmo que os Estados Unidos diga que essa é a única razão, eu vou dizer, caô. Isso aqui é cortina de fumaça. Mas eu vou explicar por quê. Eles estão falando aqui que foi o que o Alexandre de Moraes fez com o X. Só que o buraco é muito mais embaixo. Lacombe, só para as pessoas entenderem. Eu vou ler novamente essa resposta aqui do Grok e eu quero explicar para vocês uma coisa. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Eu vou botar na aberta aqui que eu quero fazer um ping-pong com vocês aqui. Inclusive com o pessoal que está em casa. Se puder acompanhar o chat. Deixa eu botar meus óculos então, porque senão não consigo enxergar nada. Eu quero muito que o pessoal preste atenção. Max, vamos dizer que você é o Stripe. Tá bom? Você é o Stripe agora. Um meio de pagamento eletrônico. Um meio de pagamento eletrônico americano. Beleza? Uhum. Vamos dizer que o Lacombe... Stripe. E vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Dos 10. Tá? Eles devem. Vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Tem uma dívida com a gente. You are the FBI. E eu tô com uma empresa brasileira querendo competir com o Stripe. A empresa brasileira ela é obrigada a fornecer algumas informações para o FBI? Não. E você como Stripe? Sim. Então, se algumas exigências são feitas do FBI e do US Marshal para você, elas serão feitas para mim como uma empresa digital brasileira? Não. E se os Estados Unidos percebem isso e vê que está tendo uma concorrência desigual, porque eu posso ficar tranquilaço fazendo lavagem de dinheiro para terrorista e narcotráfico? Seção 301. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E não tem ninguém prestando atenção nisso. É óbvio que aqui, eu e o Max, a gente está unindo informações privilegiadas que nós temos, inclusive do próprio governo americano, com o óbvio. Vocês estão vendo um monte de tigrinho nos Estados Unidos? Não. Vocês estão vendo algum cantor de rock, algum cantor de pop, Bruno Mars, ou alguém usando tigrinho nos Estados Unidos?
Tem uma outra pergunta interessante também, que é a seguinte: por que que na maior economia do mundo não tem ninguém que ganha 100, 150 milhões em 7, 10, 30 dias vendendo produto Isso que eu ia falar, digital? vendendo produto digital. Por que que não tem? Porque não tem como fazer São isso. pouquíssimos, né? São pouquíssimos, são aqueles gigantes, Dailywire, né? São pouquíssimos os que conseguem isso. E no Brasil há uma Uma febre. febre de venda de Uma produto digital galera que o cara fica milionário. multimilionário. Não, milionário a gente consegue fazer, até a nossa empresa consegue fazer lançamento de alguém para essa pessoa ficar milionária. Uhum. Agora, multimilionário, como é o caso de muitos no Brasil, inclusive Marçal, tá? Marçal. Que aí você explica por que essa galera tá tão caladinha. Né? Esses vendedores de cursos que estão vendendo coisas que não dá para alcançar. É sério, esse negócio de 50 milhões, 100 milhões de venda é caô. Isso não tem como ser feito a não ser por meio de sistema fraudulento. E é aqui que entra o BO da seção 301. Porque eu nem terminei de ler aqui o resto. O Brasil é sede, ele é uma sede, o Brasil é a sede de banco digital de narcotraficante que é usado como plataforma para grupo terrorista. E nego tá achando... pelo amor de Deus, Senhor, o que tem na cabeça de um senador, cara? Esses papéis estão à disposição deles. É caô puro esses senadores irem querer bater um rolê em Washington. Porque só a 301, só a seção 301 já mostra que nem se o astronauta rodasse bolsinha e botasse a calcinha no chão ia acontecer alguma coisa em Washington. A gente entende que a comunidade internacional, há apetite da comunidade internacional para se juntar aos Estados Unidos após a sanção de violações de direitos humanos através da lei Magnitsky dos Estados Unidos, feita pelos Estados Unidos, que eu considero praticamente certa. Então, você vê, nós temos iniciativas em Portugal, através do Chega, com bastante foco, por exemplo, no ministro Gilmar Mendes, a possibilidade de investigações, por exemplo, sobre a situação imigratória do Gilmar Mendes, que passa bastante tempo em Portugal. Nós temos investigação sobre a origem dos recursos que tenha levado a Portugal. Nós temos investigações sobre as ligações entre o instituto dele e universidades que recebam recursos públicos em Portugal. E o Chega hoje, que é o partido da direita em Portugal, embora a imprensa chame de extrema-direita, é o único partido de direita em Portugal, hoje já é o segundo maior partido do país e com um peso muito grande na Assembleia. Então é possível que nós façamos uma audiência pública em Portugal para dar início a esses trabalhos que o Chega deve começar as investigações. Nós temos iniciativas em curso na Polônia, que agora passa a ter um presidente, agora a partir de agosto passa a ter um presidente de direita. Nós temos iniciativas na Itália, nós temos iniciativas na Espanha com o Vox, nós temos iniciativas no próprio Parlamento Europeu, em Bruxelas, nós temos alguns diálogos abertos no Reino Unido, nós temos diálogos abertos na Alemanha, na Holanda. Em todos esses países, a nossa ideia é fazer basicamente o trabalho de formiguinha que foi feito aqui nos Estados Unidos, de trazer a situação do Brasil para o público internacional, para as pessoas entenderem quem é Alexandre de Moraes, o que o STF tem feito no Brasil, quais são os problemas que nós estamos tendo e como isso pode afetar, inclusive, os europeus. Ora, no caso de Portugal, especificamente, nós temos pelo menos 5 cidadãos portugueses que foram afetados diretamente pelo Alexandre de Moraes. Não sei se eu vou lembrar de todos aqui, mas nós temos o Mauro Cid, que é cidadão português, nós temos o ministro Gilson Machado, o ex-ministro Gilson Machado, que é cidadão português, você tem o próprio Sérgio Tavares, que é cidadão português, e você tem eu mesmo, que sou cidadão português e também sou alvo dessas ações do Alexandre de Moraes. Então, tem mais alguém que eu estou esquecendo. Então, há cidadãos portugueses que estão sendo alvos, e isso é um assunto importante para Portugal, por exemplo, tratar, que é um lugar estratégico aí para muitos ministros. De forma que daqui a pouco eles vão ter que realmente se focar ali, nada contra, muito bacana, mas eles vão ter que se focar em realmente passar as férias em Beto Carreiro e outros grandes pontos turísticos brasileiros, que é bacana, né? Já que eles valorizam tanto a questão nacional, não faz sentido. Estão Flávio Dino estava aqui há alguns meses atrás
com uma comitiva gigantesca, paga pelo dinheiro público, com escolta, com não sei o que, com mais de 7 pessoas indo para Disney World com a família. Então, enquanto ele fala que o bacana é ir lá para as praias do Maranhão, para os lençóis maranhenses, ele fala esse negócio publicamente, mas ele gosta mesmo de trazer a família para Disney. Agora não pode mais, daqui a pouco também não vai poder levar a família para a Europa, e aí eles ficam lá. Tem sempre os lençóis maranhenses, tem muito bonito, tem Fernando de Noronha, tem Beto Carreiro, bacana. Então é isso, valorizar aí a parte do turismo nacional. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ignorou ligações de senadores de oposição após a revelação de que o governo de Donald Trump estuda sancioná-lo com a Lei Magnitsky. Logo após a divulgação da notícia, na última quarta-feira, parlamentares bolsonaristas ligaram para Alcolumbre para conversar sobre pedidos de impeachment protocolados no Senado e que miram o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Geralmente solícito para conversar e ouvir pleitos de colegas de parlamento, mesmo durante o recesso, Alcolumbre não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens. A resistência em pautar o afastamento de magistrados do STF foi justamente o que levou a Casa Branca a discutir sanções ao chefe do Senado. Nos bastidores, Alcolumbre tem dito que a pressão dos Estados Unidos não fará com que paute o impeachment de ministros da Suprema Corte. Como mostrou a coluna, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também entrou no radar do governo Trump por travar a votação do PL da anistia. O projeto de lei, encampado por opositores de Lula, busca conceder perdão a réus e condenados por golpe de Estado. A eventual aprovação desse texto pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O quarto jornal mais lido no mundo pediu a liberdade de Felipe Martins. E isso já está repercutindo em toda a imprensa tradicional. Matéria do UOL. Editorial do Wall Street Journal. Defende liberdade de Felipe Martins. O mundo já reconheceu que Felipe Martins é um preso político injusto que deveria estar em liberdade. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Já faz mais de um mês que nós estamos com pedido de liberdade aguardando decisão. Sim, já faz mais de um mês que nós estamos aguardando o STF decidir um pedido de liberdade total do Felipe Martins. Porque embora ele tenha saído da prisão, ele não está em liberdade. Felipe Martins está com inúmeras restrições à sua liberdade por uma viagem que não fez. E agora o mundo reconhece que ele é um preso ilegal, que qualquer restrição à sua liberdade é ilegal. Agora, o que diz a legislação brasileira sobre isso? Lei 13.869 de 2019, a famosa Lei de Abuso de Autoridade, diz no artigo 9º, decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais é crime de abuso de autoridade. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária. Esse crime aqui, ele é um crime que atinge quem? Um juiz que mantiver uma prisão ilegal, que mantiver uma restrição da liberdade ilegal. Diz, incorre na mesma pena a autoridade judicial que, no prazo razoável, dentro de um prazo razoável, um mês para analisar um pedido de liberdade é razoável? Entendo que sim, até porque tudo nesse processo é 24 horas, se manifesta em 24 horas. Se manifesta em 24 horas. Agora, analisar o pedido de liberdade de um inocente em um mês, não faz. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. A prisão de Felipe Martins é manifestamente ilegal. Todo mundo já sabe, a justiça já sabe, mas Felipe Martins continua com restrições à liberdade. Isso, no mundo ideal, isso na Suíça, poderia ser crime de abuso de autoridade. Agora tem um artigo que eu quero mostrar para vocês, que até agora eu não vi ninguém mencionar. Não vi ninguém fazer referência ainda ao Código de Ética da Magistratura. Esse aqui é o site do CNJ, artigo 8º. Olha só o que diz isso daqui. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. E evita
todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Vocês enxergam nesse processo da trama golpista observância e respeito a esse artigo? Será que esse artigo, que eu digo, até agora não vi ninguém mencionar, está sendo observado? Segue o artigo 9º. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento. Ou seja, vai intimar a testemunha da acusação, intima também testemunha da defesa. Vedada, proibida qualquer espécie de injustificada discriminação. Por que quando é para acusar, dá-se 24 horas, 48 horas para se manifestar? Porque quando a defesa pede a liberdade, nós temos que implorar há mais de um mês para que nosso pedido seja analisado. Mandado de segurança tem que ser feito, também não é analisado. Veja, está havendo preconceito e tratamento desigual? Artigo 12. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, imprensa, comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente, olha isso aqui, de abster-se de omitir opinião sobre processo pendente de julgamento. Vejam, Código de Ética da Magistratura. Nós estamos agora, de novo, depois da imprensa internacional, inclusive, já estar cobrando isso, pedindo novamente a liberdade de Felipe Martins. O editorial do Wall Street Journal, vocês têm noção disso? Está gritando para o mundo que Felipe Martins é um preso inocente, é um preso político que deveria estar em liberdade. E nós, no Brasil, estamos implorando para sermos ouvidos. Nós só queremos que a justiça julgue. Estamos protocolando novo pedido de liberdade para Felipe Martins. Manifestamente, gritantemente inocente. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos e assim que tiver novidades, eu compartilho com vocês. Fundador do Grupo Esfera está preocupada com a direita? Esse apoiador do Lula, o apoiador do Lula está preocupado com a direita? É? Não vem com essa brincadeira. Aí melhora. André Sadi, porta-voz do regime, mais petista do que a Janja. Não, isso aqui é linda. O mesmo papo. Fontes da direita me procuraram, tipo Ciro Nogueira, para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que o tarifaço está prejudicando a direita no Brasil. Que direita, tia? Ô tia, não mente, viu que é feio. Vamos ver aqui, ó, rapidinho, 1 minuto. Fala, quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Mundo afora, 2, né? eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. Essa direita que tá reclamando, eles estão colocando na mesa que não é só Bolsonaro, que é do BRICS também. Tipo o Carlos Viana, que diz que é de direita, mas que Bolsonaro chama de direita. Entendi, né? É direita Carlos Viana e Ciro Nogueira. Entendi. Tô entendendo. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa. Porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com
os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Não tem, né? Então, assim, os caras estão criando mil narrativas. Não, porque veja isso aqui. Com análise. Não importa. Vocês podem falar o que vocês quiserem, irmão. Tá na carta. O Trump colocou o Bolsonaro. Chora. Simplesmente chorem. Aí, pra vocês, gente, refletirem, assim, ó, poucas frases. CNN e Globo dizem que Eduardo prejudica a direita. Desde quando CNN e a Globo querem o bem da direita? Desde quando? Quem é essa direita que a Globo e a CNN defendem? São perguntas óbvias. Desmontam todo esse discurso. Mas tu quer um exemplo da direita que está preocupada com o Eduardo Bolsonaro? Quer um baita de um exemplo? Tenho dois. Isso aqui é muito bom. Eu adorei esse texto do Alan dos Santos. Ele conseguiu juntar muita coisa importante em poucas palavras. Ele trouxe ali a postagem do Macalossi, a gente comentou, né? Lá a matéria dele na Gazeta do Povo. Eduardo Bolsonaro deseja lucrar politicamente com o caos, né? Por isso faz do boicote uma causa, tenta inviabilizar qualquer iniciativa de negociação, né? Eduardo está prejudicando a direita. Porque ele é da direita verdadeiro, o Macalossi. Aí o Alan fala o seguinte, ó. O Macalossi é daqueles que pediram a minha prisão, chama o Bolsonaro de Bozo, centrão, nunca critica o ministro, é amigo do MBL, do Gentili, da turma do Partido Novo, do Eduardo Ribeiro, que é presidente do Partido Novo. Foi o Macalossi que entrevistou Eduardo Ribeiro na Bandeirantes, quando o Eduardo Ribeiro queria o impeachment de Bolsonaro, né? Mas isso aqui você não vai ouvir no canal do Deltan Dallagnol, que é pura propaganda. Hashtag urgente, que ele vai te explicar os meandros do judiciário. Oh, que o povo que não aprende. Mas o que desejo que vocês vejam é isso aqui. É o mesmo discurso de todos os que sonham ver Bolsonaro acabado na cadeia. Para quê? Para obter exatamente o que estão acusando Eduardo Bolsonaro. Ou seja, lucrar politicamente com a saída de Bolsonaro na esfera eleitoreira. Mas de que adianta ter eleições sem anistia e o impeachment dos tiranos? A Venezuela sucumbiu exatamente da falsa oposição ao regime. Teremos o mesmo fim? Veja o padrão de comportamento. E é um padrão mesmo. Primeiro, as pessoas que hoje têm alguma ou pouca relevância só conseguiram isso graças ao Olavo e o Bolsonaro. Realmente. Esses mais diversos canais que estão por aí. Depois, essas mesmas pessoas aparecem como medidores do êxito alheio, dizendo que sabem como ter mais êxito e passam a apontar o que consideram ser imperfeições ou erros tanto de Olavo como de Bolsonaro. Terceiro, passam a se afastar deles e se juntam com outros que posam de críticos racionais, mas no fundo são apenas chacais, aves de rapina. Quarto, em decorrência dessa aproximação, alegam que as críticas sofridas são ataques e começam a dizer que existe uma seita. Quinto, colocam-se como independentes e em pouco tempo perdem relevância enquanto ficam mais ricos. Não se preocupam com os problemas reais e usam os termos que a massa desconhece como recurso retórico. Sexto, ganham mais dinheiro, mas culpam a falta de apoio como consequência de uma audiência cega. Aí veja isso daqui. O grande Christian Lobauer, que recebeu para presidir o diretório de São Paulo do Partido Novo, que um empresário amigo de ambos, que eu nunca ganhei nada, né? Eu não conheço os empresários, ninguém para me dar uma ajuda. Eu falo assim, eu tô dando dinheiro aqui, ninguém quer me dar um dinheiro, mas quer me trazer problema. Mas, enfim, o empresário, converso, colhe informação ligado ao mercado financeiro. Ele falou, vamos tentar pacificar a questão com o Novo, vamos tentar. Eu falei, cara, eu conheço todo mundo, bota aí. Falei várias pro senhor Lobauer. E ele me colocou na mesa de forma bem clara. Qual era o objetivo do Novo? Isso foi, a gente conversou com ele, fevereiro, março. 1h30, abriu lá um Google Meeting da vida, tava eu lá, nosso companheiro comum botou assim as coisas, acho que ficou até mais do meu lado que do lado do Lobauer. Eu falando do Novo, dei vários exemplos de coisas que aconteceram, e o Lobauer falando das dias que o objetivo do Novo hoje é furar a cláusula de barreira. Pra quê? Pra ter acesso ao fundão. O Novo tá preocupado com o Brasil, o Novo tá preocupado com o fundão, é só isso. Pra realmente, assim, ter força pra disputar a eleição, sabe, que realmente com mais estrutura. Já mirando as eleições aí agora de 2028. Ter fundão.
Esse é o objetivo. Fala que é mentira, Lobauer. Fala aí. Porque tu vai perder o apoio forte aí, né, do empresariado, porque essa história vai rodar. Tu vai ficar muito queimado aí com a turma de São Paulo. Fala que é mentira que a gente não conversou e você não falou isso. Ah, meu Deus. Essa coisa tem que falar, né, gente? Eu sou do povo. Meu compromisso é com a fofoca. Aí o Lobauer, que inclusive foi visto no Amoedo, né, lá atrás, acelera muito. Tá lá sempre batendo ponto nas grandes lives da Brasil Paralelo. E eu passo ontem e eu vejo esse lindo recorte. Aí junta tudo que a gente comentou no vídeo até agora. Se desde o início toda essa turma que tem voz, que é respeitada, né, que tem trânsito no mercado, que tem trânsito no empresariado, se toda essa turma no início não precisava ter discurso revolucionário, discurso pé na porta, discurso duro, lavador de alma, não. Só falar, cara, do que o Brasil tá vivendo, do que o Brasil tá sofrendo, do conteúdo da carta do Trump, o que o Trump deixou claro, que existe uma componente política. Mas a turma tá preocupada com isso? Quer ver a preocupação dessa turma? Como seria bom se esses dois fossem, ou os outros também, estivessem no poder para cuidar desse assunto a partir de agora? Como seria bom? Porque o que nós... Se esses dois estivessem no poder para cuidar do assunto, esses dois quem? Ratinho Júnior e Tarcísio. Hoje. Nós temos erros de cálculo absolutos. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele já errou o cálculo. Ele está achando, embora seja legítima a vontade dele, a ação dele para defender o pai, defender aquilo que ele acredita, porque ele não consegue na justiça brasileira. Defender o pai, viu? Não é defender o Brasil, não é anistia para os presos, não é a liberdade de expressão, é defender o pai. Livrar o próprio rabo. Só faltou falar isso. Achando que ele tem mais importância do que ele tem. A qualquer momento, o Trump pode simplesmente esquecer dele, como esqueceu de várias outras pessoas, inclusive do Elon Musk. Então, eu acho que ele está errando a conta, a importância que ele tem não é tão grande, e o jeito que ele está trabalhando está colocando uma boa parte do eleitorado dele contra ele. E por outro lado, está fortalecendo o inimigo que estava praticamente morto. Então, realmente, acho que o cálculo... Fortalecendo o inimigo que estava praticamente morto. Análise Globo News, né? Que você viu aí ao longo do vídeo hoje, a própria imprensa falando, cara, o Lula não vai para lugar nenhum, é um voo de galinha, é um simples soluço, com esse discurso aí não vai para lugar nenhum, a conta tá vindo e o Lula vai perder a eleição, já tá falando Andresa Matais. Ah, meus amigos do Partido Novo, e depois eu que pego no pé, né? O Eduardo Bolsonaro tá fora do esquadro, né? O cálculo do presidente Lula também tá fora, não vai esperar nada dele. Eu gostaria, mas acho que não tô. Ele vai esticar a corda até o final. Não vai ceder. Se as empresas brasileiras quebrarem, se o Brasil pagar, e vai pagar caro, a população, o emprego, o imposto, e vai cair, a balança comercial, ele não tá nem aí. Era tudo que ele precisava. Ele conseguiu o que ele precisava. Mais uma vez na história da carreira dele, caiu no colo essa agenda. E quem vai tomar esse descrédito por ter feito isso é o Bolsonaro e o filho dele nos Estados Unidos. O Trump não tá nem aí pros dois. A agenda é política mesmo. O que ele quer? Ele quer tirar o Brasil da esfera da China. É certo? A discussão tanto é política e não é econômica, que se a gente sair da esfera brasileira, na esfera europeia, você vai ver que raio de acordo é esse de baixou de 30% para 15%. A tarifa média de importação para os europeus nos Estados Unidos era de 2% a 3%. É uma enormidade uma tarifa de 15%. As condições desse acordo aí, que ainda não ficaram claras exatamente o que tem dentro dele, um investimento trilionário de um lado para o outro, não está claro, não tem nenhum sentido, não vai se aplicar. A ideia aí foi o que ele conseguiu. Diz assim, a Europa está no meu colo, quem dirige esse mundo ocidental somos nós. O cara tá brigando com a realidade. Ele tá brigando com a realidade. Ele não aceita. Ele não aceita o acordo. Calma, Lobauer. Calma, liberal. Rapaz, os caras só com... Eles, assim, os caras têm a lavagem cerebral. Eles acham que o mundo só pode ser explicado pela lógica liberal. Mas como assim o liberalismo? Mas o Adam não tá do livro do Alan Smith. Não tá no Adam Smith. Não tá no livro do Mises nem do Hayek. Ué, isso só pode ser fake news. Só pode ser fake news. Mas vamos terminar. Oi, não aguento, gente. O que eu posso fazer mais forte do que eu, velho? Tanta bosta saindo na boca de uma pessoa, eu tenho que rir. E é isso aí, assim que vai ser. E é assim que o Brasil teria que se adaptar também à situação. Mas o Brasil não vai fazer isso. Eu quero estar errado, mas não vai fazer isso. O Brasil vai esticar a corda. E quem vai pagar são as empresas. A visita dos senadores não tá tendo importância nenhuma. O Alckmin não sabe o que tá falando. O Alckmin falou que vai levar isso para o OMC. A OMC morreu. Acabou, enterra. Né? As empresas brasileiras estão fazendo negociação privada, tentando se virar. O caso do suco de laranja, que eu conheço bem, que trabalhei 4 anos na indústria.
Não tem como desviar comércio, não tem como escolher outros mercados. Que coisa mais ridícula esse negócio. Não está fechando o mercado americano, vamos escolher outros mercados. O Brasil exporta 98% do suco que produz. 98%. Os americanos compram 40% da importação deles, é 40% da exportação brasileira. Não tem onde colocar. Com tarifa de 50%, não tem como vender suco lá. Vai parar mesmo, vai colocar as fábricas em paralisação. Então, assim, a coisa é a seguinte, não tem conexão da cabeça da liderança brasileira, da política brasileira, dessas lideranças aí partidárias, ideológicas, não tem conexão com a produção. Eles não estão nem aí. E pelo jeito, o Eduardo Bolsonaro também não está. Ele acha que vai conseguir essa agenda aí. Não vai conseguir. E a produção, a sociedade produtiva vai ficar contra ele. Então, erro de cálculo duplo. Eu diria que o melhor que a gente teria seria ter alguns desses governadores no comando para começar o que é óbvio que tem que ser feito, que é sentar na mesa humildemente e cuidar da verdadeira soberania, que é a soberania das pessoas e das empresas, que criam riqueza, pagam impostos e criam emprego. O problema é o Eduardo, velho. Eu sei de uma coisa, se o Eduardo tivesse mais apoio, é muito mais chance aí da agenda dele andar, viu? Se o setor produtivo tivesse fechado com o Eduardo e falar, irmão, é isso aí, velho. Ninguém consegue tancar um país inteiro, sabe? Um país inteiro clamando por anistia é um país inteiro clamando por anistia. Tem umas coisas aqui por liberar, mas eu nem vou comentar isso daqui, porque tem um específico só pra acabar o vídeo. Eu nem lembro o que é, mas na minha cabeça tá assim, cara, tem uma coisa ainda pra falar no vídeo de hoje. Ah, lembrei, tinha mesmo. Rapidinho. Isso aqui é rápido mesmo, ó. Curiosamente, né? Filho feio, ninguém quer ser o pai, mas filho bonito. Felipe Dávila, do Partido Novo, que mandou Eduardo voltar pra ser preso, fez uma postagem pra tirar onda de quem perdeu o visto. Até aí tudo bem, porque a turma do Novo é isso, são um bando de hipócritas. Eduardo até comenta, né? Por que quando o Trump aplicou a tarifa você me culpou? Chegando a dizer que eu estou tendo uma vida confortável nos Estados Unidos, mas agora que nasceu uma criança bonita, você nem toca no meu nome. Não cobro créditos, eu cobro coerência e responsabilidade de um comunicador. No mais, se acha minha vida tão confortável assim, faça mais de 7 dias e fique longe de seus familiares sem sequer dar um último adeus. E nem falo dos pedidos de prisão. Mas sabe o que é que me dói nisso? É que 10 mil pessoas curtiram. E eu tenho certeza que quem curtiu muita gente da direita, porque o povo sequer sabe quem é o Felipe Dávila. E aquele bando de gente que fica assim, ai, mamãe de união, o inimigo é meu amigo, blá blá blá. Sério, gente, vocês não entendem. O cara, antes dele fazer a postagem, 2 dias ele tava pedindo pra Eduardo Bolsonaro ser preso. Aí ele fala, Felipe Dávila. Cara, sério, velho, como é fácil enganar a turma da direita. Vocês ficam tirando o nome da turma do PT, mas tem gente na direita que é pior que petista. Tem gente na direita que é pior que petista. É tipo isso daqui, ó. Vai lá o Cleitinho, 16 mil curtidas. A Ana Paula Henkel fala assim, ó, rapaz, decida-se. Outro dia postou bobagem sobre o Thumb e o Pix. Agora isso, sabe por quê? Porque o interesse é o like. O interesse é o like. É só e somente só. Quando não, ser bem apreciado, né? Determinados grupos da sociedade, principalmente os grupos econômicos, nas elites econômicas, libanês, fórum de governadores, não tem anistia na pauta. Realmente, fica assim, o pessoal não quer resolver. Os governadores não estão preocupados com isso. Os nossos governadores de direita. O Silas Malafaia gravou um vídeo, eu mando pra vocês, mas sentou a bolacha, citando o nome de Divina Direita. Tem gente que não gosta de Silas Malafaia, mas sentou a bolacha, sentou bonito. E eu falo a vocês, gente, olha só, ganhou um monte de governador de direita por aí, né? Vários. Na administração desses governadores de direita, tem quantas pessoas de direita? Quantos secretários desses governadores de direita são de direita? Tô falando de todos, não tô falando de nenhum específico, não. Quantos secretários, né, bolsonaristas tem por aí? Em quais pastas? Quais medidas de direita esses governadores estão tomando? Quais agendas ideológicas de direita estão andando, estão avançando? Porque eu não consigo compreender, né? Assim, de que adianta ter um governador de direita que não tem espaço para ninguém de direita, não tem secretaria para ninguém de direita, não tem agenda de direita andando? Eu não consigo entender. Eu prefiro o louco igual a Bolsonaro, que comprava a briga. Esse realmente bate no peito e fala, eu sou de direita, eu vou defender a minha agenda ideológica. Pronto! Um governo que na hora que nomeava uma Ilona Zabó,
Todo mundo criticava. Por quê? Porque não é de direita. Ia lá e demitia. Moro podia ser o super-herói que fosse, né? Caiu. Isso em fevereiro de 2019, quando ainda era o Super Moro. O cara que prometeu, né, liberdade para você dar algo para se defender, pauta ideológica, que é briga, que é ser alvo de crítica, foi lá. Não fica em casa. Se Bolsonaro, se você ficar calado, a coisa avança. Mas e aí? E a verdade? Não era pauta? Não é a pauta da direita, exatamente? As liberdades individuais do pai e da mãe poder decidir sobre o seu filho, sobre o seu próprio corpo? Cadê essa turma da direita, né? Esse teatro tá chato. Mas a gente vai deixar levando, né? Porque temos que manter algumas aparências e não dá pra brigar com todo mundo o tempo todo, ainda mais num país, né, que o judiciário tá do jeito que tá e tem um Lula. Mas, gente, no final do dia, sabe qual é o grande ponto? Vocês são muito pouco exigentes. Vocês não exigem nada. Vocês muitas vezes são os reféns. Ó, se você não votar em mim, o PT vence. Aí você vai lá e vota. Porque é de direita, né? Senão o PT vence. E você não leva nada no final do dia. Você fica só chupando o seu dedo, caladinho, sem poder reclamar, senão o PT volta. Compara aí qualquer um desses grandes líderes da direita, qualquer um desses com o Bolsonaro. Compara qualquer um. Não dá o dedão do pé machucado de Bolsonaro. Não dá o dedão do pé de Bolsonaro machucado. Ratinho Júnior, se quer conseguir falar se a COP30 era ruim, Bolsonaro vai na ONU pra meter dedo na cara na agenda ideológica, nessa agenda verde. Tu tá entendendo quem é o brabo? Tu tá entendendo quem é o brabo? O brabo é o que vai na ONU meter dedo na cara. Não é o covarde que vai no evento da XP e não tem coragem de criticar a COP30. Essa é a diferença, sabe? Do homem pro rato. Realmente é um rato. Um ratinho ainda. Júnior. Até rimou, viu? Eu nem pensei nisso. Vou parar pra não ficar exaltado. Mas é isso. Por hoje tinha muito mais coisa pra gente comentar, mas eu sabia que não dava. Enfim. Eu acho que pelo menos sai daqui com... Eu acho que... Eu sempre tento passar alguma coisa, né? Se puder ajudar alguma coisa que seja nesse entendimento de como funciona a imprensa, eu acho que ajudo vocês um pouquinho a cada dia, né? É o que eu realmente acho que eu tenho um conhecimento a contribuir. Por hora é isso. Esses dias, né? Minha vida mudou. Não vou fazer propaganda, né? Mas eu tava assim um mês. Falei, vou parar de tomar energético, faz mal pra saúde. Mas eu sou outra pessoa, velho. O que eu posso fazer? Eu só funciono a base de cafeína. Eu trabalho, porque eu até me trabalho à tarde da noite, já tô cansado. Já é 9 da noite, assim, aí eu que acelero. Agora é assim, num dia todo mundo morre, né? Se tiver que ter algum vício mesmo, o meu é esse. Não é nem vício, na verdade, é necessidade mesmo pra funcionar. Eu fico por aqui, já tô falando muita besteira. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode saber do canal, tem um Tony Valeu, tem um Peito na inscrição e tem um Atlas Brasileiro. E em breve, nas próximas semanas aí vai vir um iBest, viu? Então, já sabe. Quero o tricampeonato. Não peço muita coisa, mas o iBest eu vou pedir. Tricampeonato, mais uma vez. Esfregar na cara de todo mundo. Tô ousado hoje, viu? Não sei quem me deu tanta ousadia. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.